Na aula de hoje a gente vai falar sobre tipos de empresas. Veja bem, o processo de constituição e legalização de empresas no Brasil passou, nos últimos anos, por grandes mudanças. Com a vigência do novo Código Civil em 2003, deixou-se para trás a denominada teoria dos atos de comércio. Por quê? Antigamente, antes disso, a gente era considerado como comerciante qualquer pessoa, qualquer um que praticasse com habitualidade o ato de comprar e vender. Nessa nova fase, passou-se a respeitar a teoria da empresa, que considera o desenvolvimento das atividades economicamente organizadas como trabalho e renda. Então, as empresas elas passaram a ser constituídas com o foco no lucro, sendo obrigadas pela lei ao registro formal. Isso pode ser considerado um fato marcante para a economia brasileira, uma vez que resultou no crescimento da formalização das empresas e, consequentemente, aumento de arrecadação de impostos. Atualmente, podem ser constituídas empresas sob a forma de sociedades ou individualmente, sendo que os principais tipos societários que a gente vai citar nas nossas aulas, por exemplo, sociedades limitadas, sociedades anônimas, o empresário individual, a sociedade simples, as cooperativas, a MEI, que é o microempreendedor individual. Um novo tipo, inclusive, societário, criado por uma lei em 2011, chamado EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Só que, no entanto, sendo o Brasil um país lento e burocrático, a elaboração e tramitação de processos de abertura e alterações e, inclusive, extinções de empresa, se comparado com outros países desenvolvidos, passou-se a perceber que os procedimentos utilizados para a realização dessas atividades de registro estavam ficando muito desatualizados e inviáveis. Isso, consequentemente, devido à grande demanda e enorme acúmulo de papéis necessários. Nesse sentido, buscou-se, então, a modernizar e facilitar a tramitação, o encaminhamento desses processos por meio justamente de procedimentos digitais. Bem como começou-se a fazer a integração entre os órgãos que tratam desses assuntos, Junta Comercial, Receita Federal, Receita Estadual, prefeituras, visando o quê? Objetivando o quê? A diminuição do tempo de realização de tais processos. Então, a partir desse contexto, além, por exemplo, da MEI, microempreendedor individual, que eu já citei, no dia 30 de 4 de 2019, foi publicada a medida provisória 881, que foi apelidada como MP da Liberdade Econômica, que trata da criação da mais novo tipo de empresa, que é a sociedade limitada unipessoal. Então, nas próximas aulas, nós vamos discorrer sobre esses tipos de empresas. Eu vou mostrar as características de cada uma delas, para que vocês tenham o conhecimento necessário, primeiro, para identificar a empresa que, por exemplo, você está trabalhando. A grande maioria das pessoas desconhece praticamente tudo sobre as características das empresas em que estão trabalhando. E esse conhecimento prévio, inclusive, pode ajudar muito, por exemplo, numa empresa, numa entrevista de emprego. Quando, de repente, pela conversa, o entrevistador percebe que você tem o conhecimento das especificidades da empresa em que você, por exemplo, está pleiteando um cargo. Portanto, trata-se de um conhecimento muito importante para elevar o seu nível de empregabilidade. Vamos lá? Bem, o primeiro tipo
foi até pouco tempo o mais conhecido e trata-se da Sociedade de Responsabilidade Limitada. Veja bem, você não ouviu falar ainda, poucas vezes, ou praticamente nunca ouviu falar sobre esse tipo, Sociedade de Responsabilidade Limitada. Mas vai conseguir identificar e vai conseguir lembrar sobre os dois tipos dessa sociedade de responsabilidade limitada que eu vou citar para vocês agora. Como o próprio nome diz, como o próprio nome faz referência, nós estamos diante de uma sociedade e, consequentemente, o que implica, num primeiro momento, a existência de pelo menos duas ou mais pessoas que pretendam, em sociedade, em conjunto, né, envidar esforços para realizar uma atividade negocial, objetivando a divisão dos resultados econômicos que forem apurados. As sociedades de responsabilidade limitada, elas podem ser divididas em duas espécies, ou então em dois tipos. As sociedades anônimas, cujo capital é dividido por ações, e as sociedades limitadas, cujo capital se divide em cotas. Então, por isso que eu disse no início da aula que a sociedade de responsabilidade limitada, vocês dificilmente lembrariam de ter ouvido falar. Mas ouviram falar das sociedades anônimas, das SAs, com capital dividido por ações, e as sociedades limitadas, cujo capital se divide em cotas. Mas, em primeiro lugar, vou falar sobre as sociedades limitadas, que são as famosas LTDAs. A sociedade limitada é aquela cujo capital é dividido em cotas. Por ser limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor da sua cota. Deixa eu dar um exemplo. Existe, por exemplo, a sociedade com capital de 100 mil reais. E essa sociedade foi dividida em duas cotas. Cristiane tem uma cota, por exemplo, de 70 mil. E a Maria tem uma cota de 30 mil, perfazendo os 100 mil do capital social da empresa. A sociedade, ela responde por suas dívidas de forma ilimitada. Ou seja, a sociedade, ela responde pela totalidade das dívidas. Mas, se as dívidas não forem pagas e forem executadas, sem por um acaso existirem bens para garantir o pagamento, cada sócio responderá apenas pelas dívidas da sociedade de forma limitada ao valor de sua cota. Ou seja, a Cris, de toda essa dívida, mesmo que a dívida for muito grande, ela só terá que pagar 70 mil reais. E a Maria só terá que pagar, de toda essa dívida, 30 mil reais. Então, essas cotas, as cotas de ambas as pessoas, serão arrecadadas na execução da dívida para justamente pagar essas dívidas sociais. Evidentemente, existem outras características jurídicas que bem tipificam e são relacionadas às sociedades limitadas. Por exemplo, divisão de capital em cotas, sociedade contratual, opção por firma e outras mais. Mas isso tudo cabe em um estudo um pouquinho mais apurado, e a gente vai fazer isso, se possível, em outra ocasião, em outra situação acadêmica, inclusive, por exemplo, quando vocês entrarem numa escola ou numa faculdade de administração. E, por último, nessa nossa aula, eu vou falar para vocês sobre a sociedade anônima, as famosas SAs. A sociedade anônima, ou companhia, ela se caracteriza como o ente empresarial em que o capital ele se encontra dividido por meio de ações, sendo que cada sócio, ou melhor dizendo, cada acionista, obriga-se, em regra, somente pelo preço da emissão das ações que subscrever ou, então, adquirir. Mas eu abro um parênteses para dizer o seguinte para vocês. A sociedade anônima,
ela é muito importante, ela é, ela é considerada a motriz do nosso sistema capitalista. As sociedades anônimas, elas são relevantes ao sistema capitalista e principalmente a democratização da possibilidade de investimento no mercado de capitais. Por quem? Pela população, democraticamente. Pela população que compõe o Estado. E é fulcral, ou melhor dizendo, é fundamental e crucial ao crescimento econômico do país. O estímulo à aplicação no mercado de capitais brasileiro, ele perpassa pelo desenvolvimento de novas perspectivas em relação às sociedades anônimas que discutam o liame, ou seja, a ligação e os vínculos entre o Estado, a Constituição e a economia. Esse incentivo à participação dos acionistas minoritários, ou seja, a população que não tem muito dinheiro para aplicar ou comprar uma grande quantidade de ações, é aliado, e isso tudo aliado à desburocratização, são efetivamente meios aptos à consecução de índices econômicos brasileiros sustentáveis. E índices econômicos sustentáveis para o progresso do país e, principalmente, o fortalecimento democrático, permitindo o acesso às oportunidades individuais de crescimento. Ou seja, permitindo acesso às oportunidades individuais da população, para que a população possa investir em ações, investir no mercado de capitais para seu crescimento econômico e pessoal. Então, resumindo, a sociedade anônima ou companhia caracteriza-se como a sociedade em que o seu capital encontra-se dividido em ações. E ela marca-se, ela se distingue, ela se caracteriza por sua natureza mercantil e pela impessoalidade, sociedade anônima, impessoalidade, em que cada sócio, ou posso dizer, cada acionista, obriga-se pelo preço das ações que subscrever ou então adquirir. Os sócios, inclusive, eles podem ser alterados sem que isso ocasione transformação no ato constitutivo da empresa. Se eu tenho uma ação, ou qualquer pessoa que possui uma ação de uma empresa, ela pode passar a vender ou comprar ações para qualquer pessoa de qualquer acionista, sem que a própria empresa perceba que está sendo o que está ocorrendo. Mas, diferentemente das limitadas que possuem um contrato, as sociedades anônimas, elas são estatutárias, ou seja, elas são institucionais. Então, elas se constituem através de um estatuto social. E esse estatuto ele é votado em assembleia e depois arquivado numa junta comercial. Esse estatuto social ele deve definir o objeto de modo preciso, o objeto da empresa, de modo preciso, delimitado e completo. E qualquer empresa com fim lucrativo, veja bem, qualquer empresa com fim lucrativo e que esteja dentro da lei, seguindo a lei, ela pode ser objeto de companhia, ou seja, ela pode ser transformada numa sociedade anônima. Agora, como é que se constitui uma sociedade anônima? De duas maneiras. Primeiro, por intermédio de subscrição. Subscrição seria... O que é subscrição? Compromisso assumido por escrito. Então, por intermédio de subscrição pública de valores mobiliários, que já no final da aula eu vou explicar sobre esses valores mobiliários, fazer a ligação dos valores mobiliários, ou então por subscrição particular. E essas sociedades anônimas, elas podem ser abertas ou fechadas, ou seja, sociedade anônima aberta ou sociedade anônima fechada. Agora, o que é sociedade anônima aberta? Na sociedade anônima aberta, as suas ações elas são negociadas em bolsa de valores e em outros mercados de balcão.
E ela tem o objetivo de captar recursos junto ao público. Então, é como se você pegasse as ações da sua empresa e colocasse num balcão de feira para as pessoas que passarem, possam comprar. Só que isso não é feito de qualquer maneira. Existe um órgão público que fiscaliza todos esses procedimentos. E o órgão de fiscalização desses procedimentos, a gente chama de CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Bem, e no caso das sociedades anônimas fechadas, então, essas companhias, porque sociedade anônima a gente pode chamar de companhia, essas companhias fechadas, elas não negociam as suas ações nas bolsas de valores ou então em mercados abertos, mercados de balcão. As ações, elas são comercializadas de forma privada. Por exemplo, uma empresa familiar cujas ações, o dono da empresa divide as ações e distribui 50% para ele e o restante, por exemplo, divide parte das ações para os filhos, parte das ações para a esposa, parte das ações, por exemplo, para pessoas convidadas, pessoas de confiança convidadas, parentes e assim por diante. Então, as ações não estão no mercado aberto. Elas são negociadas entre as pessoas que fazem parte daquele grupo que contém a totalidade das ações. Então, sociedade anônima aberta, as ações são comercializadas no mercado. Sociedades anônimas fechadas não são abertas ao mercado, são comercializadas entre um grupo fechado. Uma outra característica interessante da sociedade anônima, aberta ou fechada, tá? É que os dirigentes, eles não podem dispor livremente sobre os lucros da companhia. No caso da empresa limitada, o lucro, os sócios pegam o lucro, por exemplo, e distribuem. Podem dividir entre eles, ou então pegar o lucro e fazer um reinvestimento. No caso da sociedade anônima, não. Existe uma obrigatoriedade legal, que é controlada pela CVM, que determina que parte dos lucros da sociedade deve ser dividido entre os acionistas. E isso a gente denomina como sendo dividendos obrigatórios. E a outra parte dos lucros, ela deve permanecer forçosamente na própria empresa. E o termo disso ela deve permanecer como uma espécie de reserva legal. Perfeito, pessoal? E para finalizar nossa aula, eu vou falar para vocês o que seria o que eu já citei para vocês várias vezes na aula sobre os famosos valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Valores mobiliários são títulos que são emitidos para captar recursos financeiros do mercado. No nosso cenário nacional, a gente pode destacar como valores mobiliários, por exemplo, as partes beneficiárias, debêntures. Outro valores mobiliários, a gente pode chamar como os bônus de subscrição. Tem outro tipo, que são mais conhecidos, que a gente chama de commercial papers, que na realidade são as notas promissórias. E, em especial, exatamente os valores imobiliários que foram citados agora nessa aula, que são justamente as ações das sociedades anônimas. Perfeito, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar e explicar sobre os demais tipos de empresa. Até lá!